Olá, concurseiro, concurseira, nosso terceiro encontro da Retrospectiva 2013. É claro, estamos analisando, mostrando, apresentando as principais notícias dos meses, né, que nós dividimos aí em 4. Nesse caso, agora vamos trabalhar com julho, agosto e setembro. Trabalharemos com esses 3 meses. Mostraremos as principais notícias que consideramos ser importantes para as provas de atualidades por todo o Brasil. Aquele procedimento que falei nas outras aulas, relevância. Ter aparecido em praticamente todos os grandes meios de comunicação do Brasil, seja jornal escrito, seja na TV. Tem importância para o Brasil e para o mundo. E que também, de uma forma ou de outra, tenha tido uma repercussão neste período, ou mesmo ao longo do ano. Às vezes, no mês que eu trabalhei, ela teve uma conotação. Lá no final do ano, ela passou por uma transformação, passou por modificações, ou até foi esquecida. E agora, estamos relembrando para que você possa estudar com atenção, voltar e ler esses temas. Eu iria anotando as palavras-chave. Você vai lá no Google depois, com o tema que a gente trabalhou, e vai achar inúmeras outras matérias, e vai ler, e vai se aprofundar ainda mais sobre o tema. Veja comigo a primeira matéria que eu separei para você analisar. Olha só, esta matéria aqui, ó, ela apareceu em todos os jornais, exatamente em todos os jornais. Senado aprova a proposta que destina 75% dos royalties, separa isso, por favor, 75% dos royalties do petróleo à educação e 20%, ou melhor, 25% para a saúde. Esta matéria, concurseiro, concurseira, esse título e outras inúmeras manchetes que surgiram por aí, pode ser relacionada com a questão da doença holandesa. Doença holandesa já foi tratada aqui no Aprova Atualidades. Aquela questão que a ideia da doença holandesa surge na Holanda, claro, porque durante um período muito longo a Holanda extraiu muito petróleo, ganhou muito dinheiro, ou seja, exportava todo o petróleo que tinha, sem industrializá-lo. E entrava muitos dólares dentro do país. O que aconteceu? Provocou um conflito com sua moeda interna, com a moeda da Holanda. Este conflito fez com que os produtos holandeses perdessem competitividade. E daí? Se os produtos perderam competitividade, as empresas vieram a quebrar na sequência. Ou seja, causou uma desindustrialização. Está aí o nome doença holandesa. Então, esse tema pode estabelecer esta relação. Eu sempre vou tentar lembrar e fazer isso, mas quando você estiver lendo qualquer matéria, tente pensar em quantas outras notícias, em quantos outros temas podem estar relacionados com a matéria que você está lendo. Esta jogada é importante. Isto dá habilidade ao concurseiro, à concurseira. Fechando esta daqui, veja a nossa próxima. Mandela completa 95 anos, com melhora constante. Claro, essa notícia aqui é lá de 18 de julho de 2013, ok? O que está acontecendo aqui? De lá para cá, concurseiro, Mandela piorou, Mandela melhorou, mas eu fiz questão de mostrar isso, de chamar ou melhor, de focar novamente nesse assunto, para relembrar o mês de novembro, dia 20, 21, deu muito debate em nosso país sobre a questão da consciência negra, o Dia da Consciência Negra. Se o Brasil é ou não é um país racista, se o Brasil tem ou não tem preconceito. O Mandela é um líder mundial a esse respeito. Ele não é um líder no Brasil. No Brasil, Zumbi dos Palmares, né?
Zumbi dos Palmares, que viveu muito tempo escondido e atraiu seguidores. Mandela, um homem que ficou quase 3 décadas preso por querer direitos humanos, por querer igualdade. Então, essa relação pode sim ser feita, aliás, deve ser feita, mesmo que ela não seja cobrada, desenvolverá em você a habilidade de interpretação, de análise, de poder escrever mais sobre o assunto, de analisar se a alternativa está certa ou errada, se for uma prova objetiva. Nossa próxima matéria a ser analisada, agora é esta daqui, o concurseiro, concurseira. Vamos lá, fechando esse tema. Me acompanhe ali, ó. Veja, Evo Morales, né? A bronca que teve com a viagem do Evo Morales na sua volta da Europa. Evo Morales diz que retenção de seu avião é uma agressão. A quem? A América Latina. A aeronave do presidente Evo Morales ficou retida por 13 horas em Viena. Devido ao quê? As suspeitas de que Edward Snowden estivesse a bordo. Veja comigo uma coisa aí. Lembra, quando esta notícia veio à tona, na época que ainda Estados Unidos negavam esse fato, o Brasil não tinha entrado na roda de ser espionado, não tinham sido divulgados ainda todos esses dados. O que aconteceu? O Evo Morales voltando da Rússia, teve que fazer escala, se não me engano, em 2 países na Europa, não pode sair enquanto o seu avião não fosse revistado. A gente sabe que um avião de um presidente é o país dele, é inviolável. Ninguém entra no avião do Obama, né? No Force One. É o país deles, ele jamais poderia ser revistado, ou melhor, isso causaria uma guerra se tal fato acontecesse. Veja como é uma questão complicadíssima. Tanto por isso que o Evo Morales disse o seguinte: não agrediram a mim, o meu país, agrediram sim a América Latina. Se ele quisesse dar asilo em seu avião a Edward Snowden, à vontade, né? Eles têm o direito de espionar, os outros têm o direito de dar asilo àquele que denunciou a espionagem. Mas ainda é um conflito que vai perdurar por bastante tempo. Hoje, analisando, a gente vê que o Brasil fez certo em ter cancelado o único baile do ano que os Estados Unidos dariam a um visitante, e o Brasil era o convidado, o visitante de honra esse ano. Falou, não nos interessa, amigos não se espionam, amigos trocam informações. Vocês não perguntaram para nós, resolveram espionar, então não queremos também tal festa. Porque na sequência ainda vem Angela Merkel, que também foi espionada, colocando em jogo a amizade e criando a necessidade de um marco mundial para a internet. Se vamos conseguir, não sei se é possível, não tenho esse domínio, não sou especialista no assunto na questão informática. É mais plausível cada país ser capaz de gerenciar os seus e-mails, as suas conversas e não deixar que seja ouvido. Mas quem tem mais tecnologia sempre vai fazer isso. Olha, vamos fazer uma leitura rápida aí. Hoje, ouve-se conversas telefônicas de celular, analisa-se e-mails, ok? Nas grandes navegações, em 1500, qual era o segredo? Os mapas. Mapas eram segredos de Estado. Mapas feitos em quê? Em pergaminho, em couro. Cada época é uma espionagem. Os romanos faziam espionagens. Isso é coisa antiga. Então, cada um que tem algo a esconder ou a preservar
deve, é claro, brigar, deve lutar para que isso aconteça e não venha a ser espionado. Então, esta manchete dela continua ainda. Olha só, o presidente Evo Morales definiu nesta quarta-feira, quando aconteceu o fato, como uma agressão à América Latina e um sequestro. Ele disse que ele foi sequestrado, ok? E seu avião presidencial em Viena durante 13 horas devido às suspeitas de que Edward Snowden estava em sua aeronave. Isto é um pretexto para me amedrontar, para me intimidar. Um pretexto para tentar nos silenciar na luta contra políticas econômicas de dominação, declarou o Evo Morales. É claro, dele já se vitimizou ainda mais, dizendo os imperialistas querem nos dominar. Bom, aí quem tiver mais poder vai assumir, vai fazer jus a esse poder. Vou lembrar uma frase aqui que eu falei em outras ocasiões, numa prova atualidade, inclusive. Guarde isso, não é minha, claro, mas é um consenso entre os geopolíticos. Entre países não existe amizade. Entre países existem interesses, ok? Então, cada um cuide do seu, cada um seja esperto o suficiente, cada um seja inteligente o suficiente, cada um crie dentro do seu país, dentro da sua população, estudantes capazes de inventarem programas novos, novos computadores, novas formas de criar senhas, para que não sejam vigiados. Esta que é a grande jogada. Não vai ser possível ter um marco regulatório para a rede mundial de computadores. São bilhões de computadores em pouco tempo, somando celulares e desktop, laptop, computadores de mesa e assim por diante. Quase impossível. Então, vamos ter que analisar bem essa situação. Esse caso do Evo Morales tem que ser analisado com atenção e comparado com o do Brasil, com o de Angela Merkel, ok? Lembrando, a Inglaterra não tem nem aí, ela liberou mesmo para os Estados Unidos, eles podem espionar à vontade. A próxima matéria que eu quero conversar com você, veja ali esta manchete, me acompanhe. Países do Mercosul, não é essa do Mercosul, é essa aqui, ó. Jornais franceses condenam um massacre no Egito. Essa matéria já é agosto. Concurseiro, antes de eu ir para essa matéria específica aqui, lembrando que tivemos primaveras árabes, não primavera, como o pessoal diz no singular. A maior parte dos geopolíticos, dos historiadores, dos geógrafos, entendem que o que aconteceu no norte da África foi primaveras árabes. Porque no Egito foi uma, na Líbia foi outra e assim por diante. Cada uma seguindo uma orientação, um grupo de pessoas fez esse domínio. E essa daqui é importante pelo seguinte, veja ali, ó. Jornais franceses condenam massacre no Egito. Os jornais franceses dessa sexta-feira, dia 16 de agosto, ok? Comentaram a situação é tensa no Egito e se perguntaram o que acontecerá, essa pergunta ainda não foi respondida, no país após violenta repressão de manifestantes partidários do então presidente e agora deposto, Mohamed Morsi. Um conflito tremendo. Lembre-se que o Morsi foi eleito, independente da sua orientação, independente do que ele estava seguindo. Ele foi eleito pelo voto direto e foi retirado pelo exército em nome da democracia.
mais ou menos de forma inversa, mas tão antagônica quanto a fala do então presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo. Você que é mais jovem, menos de 30 anos, menos de 35 anos, não vai lembrar disso, mas eu recordo um dia ele dando uma entrevista, ainda na época a TV praticamente preto e branco, ele falou o seguinte: farei desse país uma democracia, queiram ou não, na força você vai ser livre. Lá no Egito foi num antagonismo semelhante, quando o exército vem e diz: olha, nós queremos transformar o Egito num país livre, e tiraram do poder o homem que tinha sido eleito pelo voto direto, independente da sua orientação ideológica, cultural e assim por diante, a qual serviu de pretexto para retirá-lo. E daí o conflito se estabeleceu, olha ali, ó, massacre de Estado, massacre de Estado, está entre aspas esta palavra, é importante isso. Lembre-se, os direitos humanos garantem a liberdade, a vida das pessoas, independente do Estado. E quando vem uma manchete dessa forte, que roda o mundo, como está aí, ó, olha lá novamente, entre aspas, massacre de Estado, é a manchete do jornal Liberación. O jornal progressista acredita que o ataque das forças da ordem contra dois acampamentos de partidários do presidente deposto, que matou centenas de pessoas, tinha esta vinculação política. Aí é inaceitável. As pessoas morreram, crianças, mulheres, grávidas, mesmo que seja um soldado. Embora o soldado a gente entenda, porque está ali para isso mesmo, para guerrear, foi lá pensando nisso, mas é inaceitável perder uma vida em nome de determinadas ideologias, determinados pensamentos religiosos, seja lá qual for, não vale a pena. E é uma encruzilhada que o mundo está vivendo. Parece que isso vem se intensificando, né? Nossa próxima matéria, me acompanhe ali, por favor, diz o seguinte: Paraguai empossa novo presidente e deixa aberto volta ao Mercosul. Antes de eu continuar no texto, aqui o Paraguai resolveu fazer um jogo de cena, e com razão. Lembra que o Paraguai foi posto de lado quando o Lugo foi deposto? Também foi retirado um homem, um presidente que estava no poder pelo voto direto. O exército vem e diz o seguinte: olha, junto com o parlamento deles, você não pode mais ser presidente porque você, segundo a Constituição, nós interpretamos, você não está gerenciando direito o Paraguai. Aí ele foi deposto. O Brasil, Argentina e Uruguai entenderam que foi um golpe de Estado, tiraram o Paraguai do Mercosul, dizendo que ele voltaria quando eles restabelecessem a democracia. Aí esta manchete que você está vendo, então, mostra lá que o Paraguai imposta seu novo presidente, que foi eleito pelo voto direto. Mas daí eles já fizeram uma interpretação. Não sei se eu quero voltar ao Mercosul. Líderes sul-americanos viajam a Assunção, né, dispostos a convencer os paraguaios a retornarem ao bloco. Mas restrições de Horácio Cartes em relação à Venezuela, ameaçam prolongar o impasse e mal-estar entre os membros. Por que em relação à Venezuela? Quando o Paraguai foi posto de lado lá na convenção que aconteceu na Argentina, a Venezuela passou a fazer parte do Mercosul. Por que esta não fazia parte antes? Porque o Paraguai impedia. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina são os 4 países que têm o poder de veto, os 4 fundadores. Então, se um veta, o outro não podia, não estava desmontada a ideia dos outros. E o Paraguai era sempre o que vetava a entrada da Venezuela. Quando o Paraguai foi retirado do grupo, no encontro na Argentina, logo depois do golpe, foi fácil encaixar a Venezuela. Vem uma disputa agora na sequência em relação a isso, que é a questão do comércio bilateral. O Paraguai começa a fazer coro com o Brasil, dizendo o seguinte: só retorna ao bloco se
nós pudermos a negociar de maneira separada, bilateral, sem que seja em bloco, como é até então pelas normas que o bloco lá no início criou. Para o Brasil isso é bom, tomara que aconteça mesmo. O Brasil perdeu muito comércio por não poder negociar de forma bilateral e sempre depender do então bloco chamado Mercosul, que está em xeque, mas sempre foi assim. Mesmo a União Europeia, que está hoje no estágio mais desenvolvido, teve sérias crises durante o seu desenvolvimento e agora vive uma e vem mostrando o fôlego que pode superar. Nossa próxima matéria, então, fechando essa do Paraguai, é uma do Estadão, que tem o seguinte tema, me acompanhe lá. Após concessão de asilo, a Snowden, Obama cancela reuniões com Putin. Já falei anteriormente que o Brasil cancelou a reunião que teria nos Estados Unidos. Mas antes do Brasil cancelar, o Obama também tinha cancelado. Por quê? A Rússia não estava entendendo direito o que estava acontecendo. O Snowden fez toda aquela divulgação, toda aquela celeuma. Tem um brasileiro que é amigo dele, no começo teve problemas para entrar na Inglaterra, mas o Obama cancelou uma ida com a Rússia com Putin, dizendo: não vou falar contigo porque você tem aí um prisioneiro que eu quero, e que colocou em risco, segundo eles, com todas as aspas do mundo, a segurança dos Estados Unidos. Veja como essa história ela tem um monte de meandros. Poucas pessoas deram atenção a esta manchete. Ó. Quando você for estudar o caso Snowden, lembre-se, ela é de agosto, essa manchete, concessão de asilo a Snowden, Obama cancela reunião com Putin, mas guarda essa segunda parte aqui, o que está bem pequenininho, dizendo o seguinte: cancelamento reflete a frustração com outras questões. Quais? A dos mísseis e a da defesa dos direitos humanos. Então, na questão do Snowden, tem o conflito da antiga Guerra Fria, mas também tem a questão dos direitos humanos, que no caso do Brasil está relacionado à Corte de São José, na Costa Rica, que no dia 22 de setembro completou 40 anos, 22 de setembro de 2013, ok? Fechamos essa então. Nossa próxima: Brasil espionou o vizinho. Aqui daí caiu a nossa carapuça, né? Caiu toda aquela ingenuidade brasileira. Brasil espionou vizinhos durante a ditadura. Revelou arquivos secretos e inéditos, ok? Desclassificados pelo Arquivo Nacional, em Brasília, descreveram um esquema de espionagem organizado pelo país. Tem aquela questão da Operação Condor, tem aquela questão do envenenamento de João Goulart, idem para o Juscelino Kubitschek, que ainda são temas que a gente vai discutir mais para frente no nosso último encontro. Mas tudo está entrelaçado. Se você pegar todas as notícias, todas as matérias, nos 3 encontros até agora, você perceber que de uma forma ou de outra dá para juntar a maior parte delas e vira um jogo de engrenagens. Combinado? Nossa próxima, me acompanhe. Olha lá. Ataque químico matou 1.429 pessoas na Síria. Diz Kerry, secretário dos Estados Unidos. Há fortes evidências de que o regime sírio usou gases neurotóxicos que provocam confusão na mente das pessoas e leva à morte. Diplomata prometeu que os Estados Unidos não permitirão ataque do Iraque na Síria. Conflito que se estendeu de maneira fantástica, fantástica aí, claro, com aspas, mas uma coisa absurda, né? Matar praticamente 1.500 pessoas com um ataque químico, que trouxe à tona o Putin. Veja, o Putin, que era o homem da guerra, o agente da KGB, o 007 russo, o homem que tinha licença para matar,
tornar-se-á na sequência o homem que chegou até ser cogitado para o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Falou para o seguinte, vamos negociar aqui, não precisa atacar a Síria, eu vou convencê-los a entregar as armas químicas e podemos evitar uma guerra. Exatamente isso. Essa matéria se tem que relacionar com este fato importante. O Putin, que era o homem da guerra, chegou a ser cogitado para a questão do Prêmio Nobel da Paz. Mês 9. Veja só esta matéria agora. Importante isso, não só do ponto de vista católico, tá? Até para o Brasil, relacionando aqui com um tal de Feliciano. Lembra dele? Papa Francisco diz que igreja, olha que interessante essa manchete, diz que a igreja tem estado obcecada com o aborto e o casamento homossexual. Como você diz, vamos parar de nos preocupar disso. Com isso, cada pessoa faz o que quiser da sua vida. Na sua primeira entrevista, de fundo, Francisco traça prioridades, dando uma renovação para a igreja. Deus está presente na vida de todas as pessoas, todas, não interessa se é homossexual ou não, mudando a visão que até então se pregava. Na sua primeira entrevista de fundo, após 6 meses como Papa, Francisco declara que a Igreja Católica se tornou obcecada, como diz ali a nossa manchete, com temas de aborto e questões homossexuais e a questão da contracepção. Não podemos concentrar nesses temas. Não tenho falado muito sobre esses temas e por vezes isso tem me sido apontado, mas quando se fala desse assunto deve-se ter no devido contexto. Sabemos qual é a opinião da igreja e eu sou um filho da igreja, mas não preciso continuar falando nisso. E daí, com isso, ele já dá demonstrações que a igreja terá outro rumo, mostrando um outro caminho. Tanto é que ele se tornou uma pessoa extremamente popular em tão pouco tempo. Nunca um papa conseguiu isso. Basta ver o Ratzinger, que terminou o seu papado, aliás, pediu a conta, não sei como é que um papa faz isso, mas pediu a conta do seu papado com uma popularidade de síndico, assim, lá embaixo. Veja como é complicado esse fato, né? Seguindo, nossa próxima matéria diz o seguinte, essa aqui, de setembro, importante, ligado principalmente aqueles temas ligados ao meio ambiente. Quando está lá atualidades e fala de meio ambiente, esta é uma matéria que vai ser questionada. Inclusive, em atualidades passadas, eu tratei desse tema, mas você deve relembrar e reler isso. Veja só, IPCC, como diz aí a matéria, IPCC com alerta. Concentração de CO2 na atmosfera é recorde. É recorde, aumentou em vez de diminuir com todas as divulgações, com todas as propagandas para tentarmos reduzir, provocada em especial pela queima do quê? Dos combustíveis fósseis, colocando em xeque cada vez mais a questão do uso de combustíveis fósseis no mundo. Estados Unidos, inclusive, há pouco tempo disse que vai reduzir o uso do etanol, que queimava menos combustível fóssil. Aí a manchete que vem na sequência, já comentei anteriormente, mas ela está aqui, Dilma cancela a viagem aos Estados Unidos, que aconteceria em outubro, né? E deixou, até eu lembro sobre isso, os jornais na Europa colocaram as manchetes assim, Brasil diz não aos Estados Unidos, Brasil esnoba Estados Unidos. E depois a Alemanha ainda deu mais força quando a Angela Merkel constatou-se que o seu celular também tinha sido espionado. A penúltima aqui diz o seguinte, 12 anos após ataques, 11 de setembro, 1000 socorristas são diagnosticados com câncer. Veja como esse dano que Bin Laden causou aos Estados Unidos, 11 anos depois ainda continua com grande destaque, continua ainda causando vítimas, continua ainda
provocando manchetes. Olha ali, ó. Nos últimos anos, o câncer se tornou uma realidade para mais de 1.000 homens e mulheres que sacrificaram a própria saúde durante os trabalhos que sucederam à queda das Torres Gêmeas. E aqui a nossa última manchete foi a recordação, ok? A recordação. Golpe chileno na vida de 3 vítimas de Pinochet. O golpe que derrubou o governo socialista de Salvador Allende completa 40 anos, que justamente na questão de 11 de setembro. Sem trazer resposta para a morte de quem? Do poeta Pablo Neruda e do músico Vitor Jara e do general Carlos Prates. Questão de exumação dos corpos. Virou uma febre isso na América Latina fazer. Relacione isso com o Brasil. João Goulart e JK. Com certeza esses temas podem ser cobrados justamente naquela questão de passar o Brasil a limpo. A Comissão dos Direitos Humanos do nosso país resgatar tudo isso e podermos contar a história direito do nosso passado que foi tão obscura e ainda é obscura. As novas gerações precisam saber de como tudo isso aconteceu. Concurseira, concurseiro, encerro aqui essa terceira parte. Não perca a quarta, onde faremos aí o apanhado da última parte dos últimos 3 meses do ano. Grande abraço, bons estudos e boa prova se acaso acontecer uma neste meio tempo. Até lá!